Bom dia, estamos iniciando mais um Performance em Debate, programa que trata da discussão e divulgação das práticas da performance. Apresentação minha, Carlos Borges, apoio técnico do SEAD, UFES e da Secretaria de Cultura da UFES. Apoio técnico Leonardo Colaga, Magno Buscaroli, Josélia Andrade, Samara Figueiredo, Ana Folador, Carol Velasco, Guilherme Schmittel, Israel Torres, Igor Falqueto, Laísa Porfírio, Luana Clemente, Maitê Agrise, Mariana Souza, Roberto Marcos e Charles Augusto. Abertura de Daniel Romanelli. Hoje conversamos com João Angelini. Temos o prazer de receber o João aqui para nos dar uma atenção, falar um pouco do seu trabalho particular e da sua atuação junto ao Grupo Empresa, João. Queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas aí, pode ser? Bom dia, João. Pode. Bom dia, gente. Bom dia a todos que irão assistir esse filme aí, essa conversa. Antes de qualquer coisa, eu acho que é muito importante essa localização histórica da data em que a gente está realizando esse programa, até porque ele também é uma ferramenta de resistência e combatividade a todo esse período nebuloso de ascensão fascista, de assassinato de mais de 500 mil de habitantes brasileiros, né? Porque um gesto ativo que gera morte é um assassinato. Acho que a gente tem que chamar a coisa pelo que ela é. E eu acho impossível fazer qualquer tipo de fala pública ou registrada sem me solidarizar e sem falar disso, como se normalizando, fingindo que essas coisas não estão acontecendo, como se o Estado brasileiro não tivesse passado por um desmonte entreguista absurdo, que compromete, inclusive, o nosso ensino superior das nossas maravilhosas universidades. Eu acho que é fundamental que vocês ouçam isso e falem disso, discutam isso, que nós escutamos isso, pegando com as mãos todas, né, e não passar, né? Sei que falar sobre arte, discutir performance ou qualquer outra coisa também é combativo, também é importantíssimo estar alegre, sabe? Estar ativo, né? Discutindo o que a gente tem que discutir como profissionais das artes, mas não falar disso, não abrir qualquer aula, seja gravada ou transmitida ao vivo, sem nos solidarizar com esse momento trágico em que a gente está passando, que é muito mais pesado do que o que a gente tem noticiado, discutido, é indispensável. Então, a primeiro momento, antes de tudo, solidariedade aos mais de 570 mil assassinados, né? E a todas as instituições assassinadas também, desmontadas, vendidas, né? E parabenizar todos brasileiros que estão resistindo e combatendo isso, aos professores, linha de frente, né? Aos profissionais de serviço de limpeza urbana, aos entregadores, né? Aos povos indígenas que estão, né, mais ameaçados do que nunca e também no Levante, a todas as ocupações urbanas e rurais que produzem e oferecem outras alternativas, senão esse sistema ecocida e genocida. Eu acho que isso é fundamental, até porque nós estamos aqui para isso como artistas também. Então, passando esse momento, tentando agora dar uma Inclusive, guinada de João, energia. desculpa, o Fale. dos índios, né? Porque está sendo aí em Brasília, aí pertinho de onde você está tendo Uhum. a manifestação indígena, né, nesses dias agora Sim. assinalando Agora, 25, né? agora, tem um acampamento com mais de 6 mil Exato. indígenas mobilizados, né, para tentar resistir a mais um investimento contra a vida deles e a vida do nosso ecossistema, da qual eles são, sem dúvida, os maiores guardiões, e são mesmo, né? Então é importantíssimo falar disso, lembrar. Mas retornando à nossa, né, ferramenta de combatividade e resistência, que é exatamente a pesquisa e produção em arte, então eu sou o João Angelini, eu sou um artista visual daqui de Planaltina, que é uma cidade periférica de Brasília, que é historicamente Goiás, né? Ela está dentro do Distrito Federal, mas ela já existia mais de 100 anos antes de Brasília chegar. Então cresci, me formei nessa cidade e é tudo aqui na qual hoje também tem um projeto que chama Pé Vermelho, é um espaço de ateliê, residência, na qual a gente já está também formando gente aqui na cidade, oferecendo exposições, cursos, é um projeto bem legal. E hoje eu vim falar de performance e não tem como eu falar disso sem cair de cabeça no Grupo Empresa, que é um coletivo muito interessante e muito forte, muito importante que tem no Brasil, que é de Goiânia, né? E
isso traz mais urgência, porque mesmo sendo um grupo extremamente relevante na história da performance dos coletivos brasileiros, por ser goianiense, né, por ser um artista não sudestino, fora desse sudeste hegemônico, é um grupo também que sofre um pouco dos processos de apagamento históricos produzidos por essa lógica estrutural colonizadora interna bandeirante. Então é sempre bom dar essa marcada, né, da origem de algumas coisas. Então a gente vai falar aqui hoje sobre algumas relações com a performance, que não necessariamente são diretamente a ver só com a obra performática apresentada, mas com questões institucionais que giram em torno disso. Por exemplo, a possibilidade de comercialização desses trabalhos para selos privados ou públicos, que é uma coisa que a empresa, inclusive, é pioneira no Brasil, né? Eu acho que essas discussões são muito legais e elas, né, como o Carlos disse aqui agora há pouco, são também de posicionamento político e institucional, a maneira como se escolhe encarar essa estrutura na qual se organizou o sistema de artes, né? Eu acho que é importante também ressaltar que a minha formação é uma formação que se dá muito mais circulando nos sistemas de arte do que necessariamente por uma trajetória acadêmica, né? Eu iniciei meus estudos na UNB em 2001, né? Então peguei ainda a era de desmonte do governo anterior do PT, que foi quem promoveu a estruturação das universidades públicas, uma ampliação de vagas absurdas e finalmente campos em situações periféricas, né? Tem nome, as pessoas ficam receosas de falar, não sei por quê, sendo que é um dado estatístico, né? Eu então peguei isso, eu vi tudo isso acontecendo, essa implementação. E naquele momento as universidades tinham muita dificuldade em incorporar dentro dos seus conteúdos programáticos discussões institucionais, não só de mercado, da qual ainda é um tabu, né? Fala-se pouco de mercado dentro da formação do artista nas academias brasileiras, né? De uma maneira meio alienante, assim. E eu acho isso um equívoco, eu acho que a academia, inclusive, deve rever, né, dessa estrutura, discutir um pouco mais processos institucionais, também de mercado, afinal, né, essas instituições que também formam artistas. O artista ele tem que estar, de certa maneira, instrumentalizado para encarar um pouco dessa burocracia, da qual não é do sistema de artes, ele incorpora isso trazendo toda essa burocracia do sistema maior na qual ele está inserido, né? E se você não instrumentaliza esses profissionais, eles ficam à mercê de alguns tubarões, né, e das pessoas que têm essa instrumentalização e que são mal intencionadas. Então, minha formação acaba que se dá muito fora da academia, promovida principalmente pela empresa, que possibilitou, enfim, anos de residência, de encontros com pensadores, artistas, curadores, e poder discutir esses processos, essas questões delicadas diretamente com alguns atores que fazem essa história, né? Então, a minha perspectiva é muito desse lado, assim, por exemplo, poder passar, né, 2, 3 meses discutindo performance com a Marina Abramovic, é uma coisa de um super privilégio, né, e possibilitado exatamente por essa trajetória comercial, mercadológica e institucional, que permitiu a gente ter acesso, se recolher, né, fazer todo o processo do cleaning the house, apresentar a exposição, e é uma formação bacana. Então, a minha perspectiva é muito dessa do artista que faz a coisa, né, e de uma pesquisa que se dá muito pelo labor da produção da obra e da discussão com os outros atores, né? Então, esse sou eu aqui hoje. Isso tem a ver também com o nome Grupo Empresa, né? Porque é peculiar essa coisa, empresa, e vocês também se vestem com um terno, gravata, né? Com uma alusão a essa questão exatamente que você está trazendo, né? Da comercialização, da arte como um empreendimento, não é isso? Uhum. Essa grafia, inclusive, ela é uma grafia de uma empresa com Z antiga, coloquial, a gente inventou isso, e que tem muito a ver com empreendedorismo mesmo, né? E a gente já discutiu várias vezes essa relação que esse nome traz, né? E uma das narrativas que eu gosto dela são várias, né? É dessa situação antropofágica que o próprio sistema empresarial industrial faz, né? Dos saques dos saberes, do roubo dos conhecimentos, não que o grupo empresa promova isso, mas eu acho que a gente tem quer colocar isso em pauta, né, nos processos da discussão da performance. E a roupinha, né, de terno e gravata, empresarial,
ela é uma das roupas do grupo empresa. O grupo empresa, né, a gente brinca, inclusive dentro do grupo, que o nosso uniforme um primeiro é o não uniforme, é a roupa pelada, né, somos nós nus, que também é uma recorrência, né, bastante grande nos trabalhos da empresa. E esse uniformezinho aí do engravatado, dessa roupa formal, seria o uniforme 2. Mas a gente tem vários outros, já foi apresentado trabalhos com mantas, cobertas com couro de boi, só de calça jeans e peito nu, por exemplo, ou a roupa que estiver usando na hora. A questão é que a discussão da roupa ela é uma pauta determinante para qualquer performance. Afinal, a roupa que você escolhe é um dado conceitual e narrativo muito significativo, né? Entendendo que não existe roupa neutra, né? Essa é uma das grandes equívocos de alguns artistas, não da roupa necessariamente, mas achar que existe algum procedimento que seja esvaziado de significado, que seja só operacional para ver a obra, assim. E a gente tem o grupo, né? E todos os artistas do grupo têm muita consciência. Escolher fazer um gesto performático vestido de terno tem um significado que vai ser diferente se você, né, escolhe fazer o mesmo gesto com um terno branco ou com uma roupa esportiva ou pelado, né? Inclusive a gente discute pra caceta isso até determinar a líbero, vai ser tal roupa, essas roupas são muito bem discutidas, né, a exaustão. Mas o Grupo Empresa é esse coletivo de Goiânia, né, falar um pouquinho dele agora, especificamente, hoje formado por 9 pessoas, que existe há 20 anos. Esse ano fazem 20 anos de Grupo Empresa, né, um grupo incrível, que mantém uma produção sólida, muito comprometida com as questões nesses 20 anos, e é um grupo completamente anamorfo e não hierárquico, né? E que é surpreendente você manter uma produção regular, potente, né, fora do sistema hegemônico, na cidade como Goiânia, circulando, né, por 20 anos. É muito impressionante, é muito legal, e é de se comemorar e parabenizar o grupo de empresa mesmo, né? E eu acho muito legal porque ele, além das questões da performance, também questiona as questões de autoria, ao entender que o grupo é o artista, né? É um artista formado por 10 corpos, ou 10 cabeças, ou 11, ou 12, ou 8, ou 7, ou 6, depende da configuração nesse tempo, né? E que isso tensiona várias questões institucionais, por exemplo, como você paga um cachê ou emitir uma rubrica, tem essa problemática que traz também a partir do processo coletivo de criação. Os trabalhos são realmente coletivos, são de todo mundo, porque não são de ninguém, porque pertencem a todo mundo, eles são processados, digeridos e criados por discussões desse coletivo, né? E é um grupo que atua predominantemente com performance, né? E tem tensionado lugares muito fortes dentro disso. Então, eu acho que o grupo ele tem contribuições, inclusive, na proposição de outros formatos de apresentação, né? Há muito tempo atrás, o Grupo Empresa criou, por exemplo, o conceito de serão performático, né? Aí eu vou pedir para botar a imagem 2 do Endemias Cotidianas, né? Endemias? Endemias. Endemias. Só passar para a próxima imagem, Obrigado. está tudo numerado. E, João, Não. nem o Isso. Oi. Titãs conseguiu ficar tanto tempo, né? Nem precisa. Bicho, é sério isso. Essa é uma coisa que a gente discute muito. Tipo, caralho, o Grupo Empresa tem 20 anos, né? Sem parar, assim. Né? Entrando e sendo gente. Eu passei um período grande fora da empresa, né? Eu saí da empresa em 2018 e estou retornando esse ano. Né? Uma saída super light, super de boa. Um momento de escolha, eu estava precisando me dedicar mais às outras coisas. Então, estou retornando agora. E o grupo não tem protocolo de entrada e saída de membros. A coisa vai acontecendo de uma maneira intuitiva, muito afetuosa, né, muito orgânica e muito em cima dos interesses da produção dessa galera, assim, né? Então, era bom. Essa imagem do Endemias era. Leonardo, Leonardo, por gentileza. Leonardo? Aí, pronto. Ah, isso. Obrigado. Essa imagem é muito importante porque ela mostra aí a mesma performance sendo executada 20 anos atrás, né, por uma figura que não é mais da empresa, que é o Fernando, e embaixo ela sendo executada na abertura da individual do Grupo Empresa no Museu de Arte do Rio. Foi uma curadoria que a gente fez conjunta com Paula Reckenhoff e Grupo Empresa, né? E ali embaixo sou eu executando a performance, e você pensa que essa performance foi criada, né, 14 anos antes dessa segunda execução,
e os elementos já mudam um pouco, existem adaptações temporais, porque a gente sabe que o contexto político, histórico vai determinar também a significância da obra, então é feitas algumas adaptações, as escolhas da roupa, do ambiente, e como ela acontece, né? E essa parte dessa mutação faz parte até da definição da obra. Ela continua sendo endemias, mesmo apresentando dois momentos diferentes. E aí é um processo de apresentação clássica de performance, né? É o corpo ali lidando com algumas limitações impostas pelo sistema que a gente pensou para o trabalho, dessas chapas de ferro que pesa pra caralho. Então é difícil levantar, é difícil manusear, você fica com o rosto espremido ali, não consegue ver o que você está manipulando, a chapa de aço mesmo, uma polegada significativa. Enfim, aí tem toda a narrativa de quebrar esses ossos e pá, né? Então, é muito louco você ver esses trabalhos históricos sendo reapresentados e reconfigurados em outros contextos, e ainda sendo os trabalhos, sendo uma empresa, mesmo sendo apresentados por outros corpos, né? Eu nem estava no grupo quando esse trabalho foi criado originalmente, e de repente me interessa apresentar ele, eu puxo, quero colocar e apresentar ele dentro de um serão novo. Já já eu explico o que é o serão performático. Agora passa para a próxima imagem do descarrego, que ela traz uma coisa muito parecida, né? Esses são dois momentos muito diferentes aí, e eu acho que é muito importante colocar isso. Esse trabalho de descarrego, ele acontece de uma maneira simples. A maioria dos trabalhos da empresa são bem simples, né? Em que entra uma pessoa trajada de traje social, formal, terno, e ela fica né, encosta na parede, vem outra pessoa de traje de terno e grampeia o cabelo dela na parede. Ela fica pelada, nua, e sai arrancando o cabelo, né? E esse é um trabalho clássico que também foi representado na abertura do Eu Como Você, que era essa exposição individual que aconteceu em 2014 no MAR, no Museu de Arte do Rio. E à esquerda a gente tem o Kate, né, à direita aí na imagem, e à esquerda a gente tem a Marcela realizando ele na abertura do museu. E Ah, intervalo de décadas de diferença. E é muito importante salientar como o trabalho ganha outro significado, a ponto de praticamente ser outro trabalho, só pela mudança do corpo que executa ele. Então, esse trabalho executado pelo Kate, que é um homem, ele vai ter uma significância tal, porque você tem esse dado, um homem com cabelo preso, saindo, arrancando, ô, João, por né? exemplo, pergunta, não Oi. tem performance, eu sempre escuto isso, que performance não tem ensaio como teatro, né? Mas assim, quando você tem um planejamento prévio e É, assim, e uma reapresentação, né? Que acaba um isso. servindo como ensaio para o outro, não é isso? Eu acho que você pegou um momento muito delicado para a empresa e muito importante. Deixa nessa imagem do descarrego que ela é fundamental para falar isso. Eu acho que depende muito, né? Essa normatividade da performance, do que define, ou do que separa ela do teatro, ela está sendo revista. E é óbvio que essa tendência contemporânea, que já faz mais de 40 anos que chegou, né, da difusão das categorias, das ampliações dos campos que definem as linguagens e técnicas, e dentro da performance acontece isso, porque você tem subcategorias de performance, como, por exemplo, algumas que o Fluxus fazia, de orientar que o público execute. Algumas performances do Yves Wurm também, que ele deixou instrução para o público executar a performance. Isso é uma categoria, é um tipo de performance. Eu entendo que pode ter de tudo quanto é tipo, vale inclusive performance com texto decorado, ensaio, eu acho que não deixa de ser performance também, né? Acho que a definição dela está cada vez mais reduzida, e ao mesmo tempo que essa redução acontece, ela consegue incorporar mais tipos de manifestações performáticas. Não sei se, se eu consegui fazer dizer, mas o que eu acho que é importante para a performance é que não é bem que ela tem ou não ensaio, mas que ela não tem representação. Né? Eu acho que se você tem um rosto de cansaço, dor ou sofrimento, ou de alegria, de gozo, né? Isso não é uma interpretação de. Aquela pessoa está realmente cansada, está sentindo dor, são reações do próprio gesto apresentado. Né? Você pode representar uma coisa, representar e reagir dentro dessa ação. Eu acho que a performance ela se caracteriza pela apresentação de uma ação imediata, sem mediação de foto e vídeo. Isso é muito importante para discutir relações de registro, por exemplo. Então, mas no caso do empresa, não da empresa, mas de algumas performances de empresa, para além do não ensaio, é importante também o não teste, né? Porque o que a gente quer apresentar, nesse caso aí do descarrego, não é só a ação de sair arrancando o cabelo, mas a gente quer apresentar
a relação do performer que está ali se sujeitando a essa situação extraordinária em resolver aquela situação. A resolução tem que ser apresentada. Os processos de negociação que aquela pessoa vai estabelecer com aquele corpo e aquela condição. Então, a Marcela, quando foi fazer o trabalho, né, uma das coisas que foi muito importante foi ela não treinar. E a gente ficou especulando o que poderia acontecer, obviamente, porque, por exemplo, quando o Babidu faz essa performance, o Babidu é um homem de 100 quilos, puta grandão. Então, ele prende o cabelo, ele sai de uma vez arrancando, porque ele tem uma tração e um peso que permite arrancar o cabelo de uma vez. Vai, blá, arranca. Dura, sei lá, 20 segundos, eu não sei, 40 segundos. É muito rápido, muito explosivo. Porra, a Marcela pesa 45 quilos, mano. Então, e o cabelo dela é tão resistente quanto o do Babs, né? Então a gente ficou assim, meu, será que ela consegue sair? Ou o que que ela vai precisar fazer pra sair? Vamos testar? Não, não vamos testar, porque é importante que isso seja público, seja apresentado essa ação de resolução de como eu faço, né? E parte do que a gente especulou aconteceu, né? Na hora que a Marcela colocou o peso do corpo, não cedeu nada, o cabelo não cedeu nada, não soltou um fio. E a performance que normalmente dura 40 segundos, 1 minuto, com a Marcela durou quase 15. E é angustiante, 15 minutos tentando sair, não conseguindo, né? E aí foi muito bonito, porque sem planejamento prévio ou treino, ela arrumou a solução de ir quebrando fio por fio com a mão, que é o que ela conseguia fazer para sair. E mesmo que ela não tivesse conseguido sair, depois de, sei lá, quanto tempo desistisse, o trabalho se configuraria de uma maneira também interessante, de maneira que você não tem possibilidade de fracasso. Qualquer resolução que aconteça é um desdobramento do próprio sistema que a empresa propõe de resolver ou não conseguir resolver um problema, né? Mais para frente, a gente aqui tem uma outra imagem do meu Deus, do mala educação, que também tem uma questão disso de resolver o problema na hora, comendo com as mãos amarradas. Mas a gente Sim. evita repetir essa ação. O performer que já executou isso não é legal ele fazer de novo, porque ele já arrumou soluções de como compartilhar o talher ou como comer com a boca aberta. E aí isso não interessa. Né? Interessa é a resolução. É como você negocia com outro corpo, com o seu próprio corpo, com a boca aberta e com aquelas comidas que estão ali, enfim. Mas eu queria que passasse para a próxima imagem agora. E isso foi um serão performático, né? Que tem a ver com esse formato que o Grupo Empresa inventou, em que você cria um político de performance para ser apresentado ao longo de horas adentro. Às vezes com ações simultâneas, às vezes com ações sequenciais. Né? E para montar um serão performático, o Grupo Empresa às vezes lança mão de obras de acervo, né, históricas, e às vezes ele cria trabalhos específicos para aquele serão. Esse foi um serão de abertura que a gente fez em terra comunal, lá no Sesc Pompeia, em 2014, em 2015, perdão, e que teve várias ações girando em torno dos fluidos corporais e do sangue. E essa era uma das ações que acontecia ali, né? E você tem esse volume de corpos, às vezes não é o suficiente. Então, muitas vezes a gente convida performers e pessoas conhecidas para ajudarem na execução dessa sequência de ação de performance dentro do serão. Na próxima imagem, que é o poeirão, pode passar. O poeirão também foi apresentado lá. É um serão muito interessante que gira todo em torno da poeira, das possibilidades do pó, da terra e dos tijolos, né? A gente tem esse grande pilão e os tijolos são macerados ali dentro até retornarem a pó. Enquanto isso, algumas performances vão acontecendo em torno desse pó. Né? Sempre tem duas pessoas da empresa deitadas soprando isso para cima, para empoeirar toda a sala. E ao longo do tempo vão acontecendo várias e várias performances. Então, são performances de longuíssima duração. Né? Você pode botar a próxima imagem do Serão Pó. E que ela, nesse caso aí foi esse mesmo serão apresentado ao longo de 2 semanas, todos os dias, 6 horas por dia, num evento que chama Dark Morpho, que acontece na Tasmânia, no Mona, num museu muito interessante que tem lá. E a gente ficou dentro desse ambiente, que era um freezer de uma região portuária gigante, com milhares e milhares de tijolos, brincando, reconfigurando eles, montando. E foi muito interessante, porque a gente usou um processo aí que a gente iniciou no Museu de Arte do Rio,
de apresentar o grupo empresa como a sua maior obra. Então, nós apresentávamos o grupo empresa como trabalho, não as ações performáticas. Mas a gente criava uma situação de ateliê, na qual o grupo passava horas a fio em situação expositiva, como aconteceu na Marina Abramovic também, discutindo e criando performances de maneira apresentada ao público, e o público, inclusive, podendo participar, de certa maneira, dessas discussões. Né? Então, a gente passava horas criando performances, testando se funcionavam, ensaiando algum gesto de repetição ali dentro, apresentado ao público. Em alguns dias específicos, a gente executava tudo que foi criado ao longo dessas semanas. Isso foi uma coisa que a gente usou desde 2014 na individual como você, depois no Terra Comunal em 2015 e também no Dark Morpho lá na Tasmânia em 2016. Então Então eram era uma mostra do processo também da empresa, além da total. solução da resolução, como você diz, das É, questões colocadas, você mostrava o próprio processo criativo do grupo, né? porque a gente Coletivo, né? começou. Sim, porque a gente entendeu que isso era o maior trabalho do grupo, era manter essa coletividade. E que isso era muito potente para ficar só de bastidor, né, só como gesto e apresentar só o resultado desse gesto. A gente queria apresentar o gesto de criação. E a gente incorporou algumas pessoas, sentavam, ouviam a gente na Tasmânia, foi muito engraçado, porque eles não têm familiaridade nenhuma com a língua brasileira. E foi um disparador muito interessante como performance, o fato de a gente ficar discutindo em brasileiro lá dentro. A galera ficava, pô, o que está acontecendo aqui? A sala toda suja, a galera toda encapotada, empoeirada. E aí, meu, né, eu sou pandeirista, levava o pandeiro, ficava tocando as maluquices lá, a galera ficava meio assim, que é isso? Né, e essa estranheza por si só já é uma suspensão estética também, já promovia disparadores artísticos, né? Quando a gente executa no Brasil, muda completamente, porque daqui a gente está falando com outros brasileiros, obviamente. Então, a nossa discussão de criação daquelas performances acaba tendo um outro tipo de impacto, né? E de relação com o público. Mas o entender que o grupo empresa é o maior trabalho do grupo empresa, acho que foi uma das questões mais importantes que o próprio grupo tomou consciência nos últimos anos dele. Né? E apresentar essa maior obra, que é o grupo em funcionamento, é muito legal. E eu acho que que é tão importante ou até mais do que as obras performáticas. Né? Elas acontecem e são do cacete quando pá, chegou, vamos apresentar o que a gente criou nesses últimos 5 dias agora. Né? Muito legal. Mas apresentar o processo é fundamental. E você ainda tem outra área de atuação do grupo empresa que nunca foi publicizada, que são as atuações de gestão, nas negociações com as instituições. Como é que faz para realizar um serão performático com fogo dentro de um museu no Rio? E discussões que a gente teve que ter com o diretor, diretoria de programação, judicial, do educativo, da comunicação do museu, né? Que protocolos que a gente teve que desenvolver, como é que a gente, por exemplo, negociou, tensionou para receber comida na exposição da Marina Abramovic, porque a produção nos tirou de áreas de comida e de transporte. Então, isso tudo acontece, né? Isso também é ofício do artista. E aí as negociações do grupo empresa partem de um posicionamento político e também poético, como coletivo. Eu vou me posicionar, não vou me sujeitar a isso. Porra, como é que vocês não vão pagar minha comida de segunda-feira? Porra, você tem que pagar. Eu estou morando aqui em função do serviço que você me contratou. Né? Eu acho que hoje, nesse momento, que estamos retornando a práticas escravagistas mais agressivas do que já são, arrancando todos os direitos trabalhistas nesse momento histórico, talvez essas nossas exigências não fizessem tanto sentido e talvez a gente não tivesse tido tanta força. Mas essas discussões aconteceram em 2015, então a gente ainda conseguiu barganhar. Né? Mínimo, estamos falando de comida, mano, para o trabalhador. Pensa nisso, pensa o que está acontecendo com o Brasil. Meu Deus do céu. Mas enfim, mas essa é uma questão que já foi publicizada, acho que 2 vezes a gente apresentou em formato de obra alguns desses diálogos tensos que acontecem pelo próprio formato do grupo, enquanto coletivo, e pelo próprio formato das obras, porque não é de boa assoprar poeira no ambiente museológico. Não é de boa servir café com pão de queijo no ambiente museológico. Tem problemas ali. Agora, um espaço expositivo que se propõe a apresentar obra contemporânea não tem um protocolo que consiga receber lixo e comida é um problema, porque lixo e comida vão ser materiais de muita obra contemporânea. Então é uma questão muito mais da instituição ter disposição em receber isso do que em ficar proibindo, citando normas museológicas.
Porque essas ferramentas das normas museológicas, do educativo, de algumas limitações jurídicas, na real mesmo, são álibi para promover algumas censuras de questões que as instituições não querem discutir, né? Lembrando totalmente que essa censura já acontece, né? Até porque os espaços culturais são predominantemente tomados por bancos, e bancos têm seus interesses, eles não são bonzinhos, gente. Então, acaba que eles encontram essa brecha para não serem censores. Ai, não pode isso, porque museologicamente pode. Mano, tem sim como realizar. Vocês não querem criar uma estrutura que permita esse tipo de obra, porque vocês, enquanto, né, ferramentas de propaganda gratuita da instituição financeira por um protocolo de lei de incentivo fiscal, não querem discutir esse tipo de arte. Aí você pode ser mais claro e honesto em relação a isso, né? Então, olha como é importante para o artista se instrumentalizar até da questão das legislações que regem um pouco sua produção. Porque é através desse conhecimento, dessa instrumentalização, que o grupo empresa e que eu, como artista individual, consigo, às vezes, negociar e expor coisas que as instituições, às vezes, não têm interesse. E barganhar, inclusive, grana, né? Mudando, por exemplo, um contrato de prêmio para bolsa de pesquisa. E eu pude, por exemplo, não pagar um imposto, porque bolsa é isento. Bobagens, assim, mas que é legal de estudar, né? E essa que eu acho que é uma falha gigante na formação do artista brasileiro. É exatamente a oferta desse tipo de formação, né? Mas, enfim. Então, esses são os feiras performáticos que acontecem e que a empresa promove, que é um formato que a empresa criou e que é muito rico, né? E agora você pode passar para a próxima imagem, que é o karma ideológico, que é muito legal. Essa questão que você está colocando também, João, é muito premente, eu acho, da fragilidade do sistema, porque assim, agora a gente já tem um Hum, sistema de arte, mas assim, ele é muito recente, né? E muito. assim, foi uma luta para, eu lembro, de, por exemplo, Lígia Pape, né? Lembro ela, quando foi minha professora, chegando lá com a Brasília velha, entendeu? Queimando óleo, reclamando da dificuldade da financeira e tudo, né? Eu lembro do Carlos Zílio falando que nos anos 90, por exemplo, nós tínhamos metade do número de galerias que tinha nos anos 70, entendeu? Quer dizer, então é uma questão muito claudicante. Agora, nesse século, né, parece que esse circuito se solidificou. Espero que mantenha assim. Mas é muito jovem, como a democracia no Brasil, né? Uhum. Questões que eu acho que estão interligadas também, né? São totalmente interligadas. E uma das coisas que eu acho mais equivocadas de alguns pesquisadores de arte é colocar a arte num lugar isolado dos outros sistemas da sociedade. Eu acho isso um equívoco, eu acho isso meio bobo, né? Óbvio que a gente tem as nossas próprias questões, as nossas próprias histórias, mas um gesto artístico, ele é totalmente determinado, institucionalmente falando, por todos os interesses econômicos, organizacionais, políticos que estão em voga, né? Você, por exemplo, uma coisa que eu acho bom para ilustrar, né? A banana com a silver tape na Arco de... Na Arco não, na Feira de Miami, né? De arte, que foi aquela coisa que ocupou, por meses a pauta das discussões em arte, né? Ah, eu vou comprar uma banana com silver tape por US$ 100.000, uma coisa assim. E você isolar isso da lógica publicitária, por exemplo, é equívoco. Você abordar esse trabalho unicamente pensando, né, toda a trajetória do ready-made, mesmo antes do Duchamp, é um equívoco. Mesmo você falar do Duchamp sem considerar as relações comerciais e publicitárias também é um equívoco, né? Se você, né, considera que aquela banana com a silver tape, por exemplo, economizou uma fortuna por promover uma ocupação midiática espontânea para a feira, para a galeria e para o colecionador, para o artista. Quanto custa a capa de um caderno cultura de um jornal de circulação nacional e internacional? Quanto custa, né, alguns segundos de programa de televisão falando sobre o seu trabalho, se você quiser publicizar ele? Quanto custa, né, a inserção de uma obra sua num livro de história da arte? Quanto que vai precificar um trabalho desse por ter se colocado historicamente, não aquela obra, mas o artista, a feira e o galerista, e o colecionador. Então, um gesto desse, sem considerar a ocupação midiática espontânea que isso gera, e isso é uma ferramenta, uma lógica desdobrada da publicidade, do comércio,
e de um mercado que não é artístico necessariamente, né, é fundamental para entender aquela banana no seu efeito, na minha opinião. E eu não lembro dessa discussão em nenhum canto ter passado por isso, né? Mas, enfim. E aí, considerando toda essa relação de contexto, né, a gente chega nesse que talvez seja o primeiro trabalho do grupo empresa. Talvez porque nem nisso a gente tem consenso. Acho que uma das coisas legais da empresa é que ele também opera em dissenso. Isso é fundamental, né? Esse é o carmo ideológico e é um trabalho de intervenção urbana. E isso é muito importante falar, porque ele já aconteceu dentro de galerias, de museus, mas ele acontecendo dentro de galerias e museus continua dentro da lógica de operar uma obra de intervenção, porque o gesto performático não está isolado do contexto na qual ele está acontecendo, né? Essa é uma outra premissa tradicional da performance, né? Assim como faz esse paralelo com o teatro que não tem ensaio, a performance também não tem a quarta parede do controle, né? Ela, na verdade, é completamente contaminada por tudo que acontece em volta. E ao chocar esse corpo contra esse prédio, se estabelece uma significância muito potente, ainda mais se você entende que esse prédio é uma igreja. Isso que eu ia perguntar. Eu acho que é uma igreja, né? Porque eu É lembro é uma dessa. igreja. Aham. E é uma igreja na cidade de Goiás, que é uma cidade colonial, né, que é inaugurada pelo bandeirantismo, por bandeirantes. Então é pesado isso. Então esse corpo pelado se machucando ao tentar um embate direto corpóreo com essa parede de uma igreja é pesado. E quando isso é feito na coluna da Funarte no Rio de Janeiro, anos depois, você tem outro significado, porque agora a instituição na qual está sendo feito o embate não é mais uma igreja, mas é uma instituição artística que tem uma expressividade muito grande histórica no Brasil, principalmente nos anos 70, né? E é forte isso. Então, entender essa performance como intervenção urbana. Intervenção urbana é um bagulho muito louco, porque a gente também tem uma dificuldade ainda de definir. Como você falou, são questões novas, né? Eu concordo com você plenamente, o sistema de arte no Brasil é muito novo, ainda é difícil tatear, ainda é difícil entender, né? E é mais um motivo para o artista, que é sempre a ponta mais frágil desse sistema, se instrumentalizar, entender mais ele ainda. Algumas categorias de arte, por mais que já tenham décadas, às vezes até séculos, a gente ainda não entende elas direito. Até porque elas estão em revisão. Mesmo as clássicas, a gente está revendo o tempo todo e é bacana rever isso. Começar a fazer outro tipo de abordagem. Né? Você pensa, por exemplo, que não fazem há 60 anos, acho que faz 60 anos agora, inclusive, que o Donald Judd vai falar sobre os objetos específicos, né? Que são coisas que não são nem pintura nem escultura, são tridimensionais. Porque você não tinha consolidado a termo instalação. É novo, historicamente, 60 anos é novo, é ontem, a nível histórico. Intervenção urbana é uma parada também muito nova. E eu acho curioso esse lugar, porque a intervenção urbana ela não é uma linguagem nem um suporte, né? É uma condição na qual a obra acontece. Porque você pode ter uma pintura como intervenção urbana, pode ter uma escultura como intervenção urbana, uma instalação como intervenção urbana, uma projeção de vídeo como intervenção urbana, uma performance como intervenção urbana. A intervenção urbana puramente não existe se ela não acontecer por outro suporte, outra linguagem, outro tipo de obra de arte. Você tem teatro como intervenção urbana. Teatro mesmo, né? Que digam as esquetes clássicas dos circos populares brasileiros, dos palhaços que fazem aquilo como intervenção urbana. Então, mas entendeu a contaminação que o trabalho passa a ter a partir desse contexto, né? Então, o Carmo Ideológico, que é um trabalho que inaugura o Grupo Empresa lá em 2001, no festival na cidade de Goiás, ele já começa problematizando isso, a performance que acontece em situação urbana, dialogando muito com aquele contexto histórico, arquitetônico, urbanístico, político, social da cidade, né? E o empresa vai trabalhar, e vários outros artistas da performance vão trabalhar, como muitas vezes, fora dos ambientes institucionais de arte, buscando exatamente essa significação a partir desse contexto urbano novo, né? Aí o próximo trabalho que está aí na sequência é o Sião, vamos passar ele a Sião, imagem, isso. Sião. né? Que também é um outro trabalho de intervenção urbana, na qual se estabelece um percurso e essas duas pessoas têm que transpor esse percurso urbano, né, a partir dessa condição de estar amarrado de costas um para o outro. E assim como outros trabalhos, a gente não ensaia isso, porque o barato de ser apresentado é o processo de negociação desses dois corpos
em como resolver esse deslocamento. Se você anda igual um Siri de lado, se você usa o outro de mochila e carrega por um período, né? Como é que isso vai acontecendo, né? Então, esse é Isso um já foi trabalho, feito claro. quantas vezes, João? Isso já foi feito quantas vezes, esse trabalho? Cara, ele já foi feito algumas, e com várias pessoas que não são da empresa, inclusive, até por esse esgotamento, né? Às vezes, todo mundo da empresa que está naquele evento já fez, a gente tem que chamar alguém que nunca fez, né? Mas aqui nessa imagem a gente tem Santos, ali embaixo a gente tem a praia. A primeira imagem foi feita em Belo Horizonte, no Festival FAO maravilhoso que o Marco Paulo Rola fazia com o Marco Rios, que é o Manifestações Internacional de Performance. Esse foi de 2008, né? Ali à direita em cima foi em Brasília, no Fora, no eixo do Fora. Deve ser 2007, foi o ano que eu entrei na empresa. E o último, eu acho que é na cidade do interior da França. Não lembro o nome da cidade agora. Mas ele já foi feito também em mais lugares, além desses aí, tá? Então, é um trabalho que já foi executado algumas vezes. Muito legal. É bem legal. E o próximo trabalho, só para fechar essa questão da intervenção urbana, ele é o arrastão, né? É muito forte, porque esse trabalho já foi feito, por exemplo, com uma pessoa pelada na praça do Museu da República aqui de Brasília, logo após a inauguração. Então, o significado desse trabalho foi pesado em cima disso. Porra, é mais uma imposição arquitetônica faraônica do Niemeyer sobre o corpo do cidadão em Brasília. E aí me vê a pessoa nua e começa a se arrebentar, se ralar toda contra aquele concreto. Isso é um significado muito forte. E aí, ao reapresentar isso anos depois, na Avenida Paulista, vestida de gravata, né, e roupa social, o trabalho vira outro trabalho, mesmo mantendo o mesmo título. Né, o dado Avenida Paulista, Museu da República, Esplanada dos Ministérios, pelado, com roupa, reconfigura totalmente o trabalho, porque ele é de intervenção urbana. E para ser intervenção urbana, o trabalho tem que ter essa vulnerabilidade, essa disposição de dialogar com esse contexto urbano, histórico. E, e o trabalho foi isso, né? O Kate sai do Itaú Cultural, que era a instituição que estava comissionando a realização dessas performances, e ele foi se arrastando, mano, acho que umas 4 quadras da Paulista Cinco, foi coisa pra caralho, né? E promovendo todo o movimento em volta de quem circula ali, né? Paulistano é um bicho meio estranho, e aí eles, a maioria davam uma de indiferente ao que está acontecendo, tipo, é só mais um doido que surtou, né? E algumas pessoas se solidarizavam e achavam que estava pagando promessa. Rola isso. É muito comum com performance de intervenção humana, não estou brincando, não. Alguma coisa do imaginário popular brasileiro, as pessoas acham que é uma pagação de promessa e começam uma mini romariazinha para apoiar a pessoa que está pagando a promessa, né? Isso já aconteceu algumas vezes com essas performances em situação de intervenção urbana, né? Eu tinha lembrado, João, quando eu vi Carmo Ideológico, do Pagador de Promessa, o filme, Ó, né? Porque uhum. tem coisa da igreja e É, tudo, acaba se ligando, né? tem muito, e eu acho curioso isso, porque o grupo empresa nunca tinha pensado, por exemplo, como um grupo regional. A partir da minha entrada, eu entrei no grupo, o grupo já tinha 8 anos, porra. Eu comecei a chamar a atenção disso, ó, vocês têm um caráter regional, vocês têm um sotaque colonial, rural, goiano, pesado e é muito massa ter. E no primeiro momento isso foi um desconforto, o grupo não gostou de ter isso enfatizado, né? Que isso, bobagem. Com o tempo, né, vai, porra, tem mesmo, né? E que bom que tem, né? Porque, na real, aquilo que se chama brasileiro, na verdade, é a perspectiva bandeirante paulistana. Todos são regionais, inclusive a produção paulista e carioca também é regional. Vocês também são, viu? Vocês não falam de lugar de universalidade, não. Isso é pretensão de colonizador, galera. Achar que suas questões são universais, ou que suas soluções são universais. Mas foi importante para o grupo. E você acredita que depois do tempo eu ouvi que o grupo lidava muito com o imaginário católico? E foi muito forte, porque para mim foi uma porrada. Eu fiz a mesma negação reativa que o grupo fez quando eu chamei o regional. Falei, não tem nada a ver, vocês estão doidos. E de repente, puta, foi foda, olhando os trabalhos da empresa, foi muito doido. Aí você fica assim, caralho, tem mesmo barato aí, né? Tem uma coisa. Ó, e é muito doido, porque nunca foi intencional, nem a questão regional, nem a católica. É desdobrado, eu acho, do contexto que a gente está inserido, de trabalhar com o que a mão alcança, e o que a nossa mão alcança é a terra vermelha do cerrado, é a questão rural, é o boi,
tanto que o grupo empresa, isso é importante, ele cria um conceito de intervenção rural, para fazer um paralelo com a intervenção urbana, e puta, dei mole, não coloquei aqui imagens de intervenções rurais que o grupo empresa tem, né? E que muda também o status dessas obras, por esse novo contexto. Acho que a gente fala muito em intervenção urbana, né? Mas também Né? existe rural, com certeza, com E que certeza. é diferente da land art, porque não é Sim. bem aquele impacto na paisagem, né? Estamos É. de de um diálogo maior com as questões sociopolíticas, assim. Enfim, Cintada, pá! Que também é um trabalho clássico da empresa e que já apresenta uma outra problemática comum que faz parte do universo da performance e que a empresa também muitas vezes lida. E o Cintada é o seguinte, cara. As pessoas podem pagar para dar uma chibatada no maluco que está ali de costas. Pagam em 99 Ah, e pode descer o cacete com o cinto que o próprio grupo empresa disponibiliza. São duas pessoas do empresa realizando a performance, uma fica nessa posição de baculejo, né, de revista que a polícia faz, o outro tira o próprio cinto, dá umas 5 chibatadas e depois oferece ao público. Isso é muito delicado, é complicado você disponibilizar seu corpo para o público manipular, surgem mil questões disso. Bom, é muito delicado. E historicamente muito feito, desde a Yoko Ono, Marina Abramovic, são vários artistas que fazem usam desse recurso, dessa estratégia. A empresa faz isso há muito tempo, essa performance também é das primeiras, lá de 20 anos atrás, e é muito doido como muda a caralho de um lugar para o outro, de um momento para o outro, né? Tem situações em que fica constrangedor e ninguém paga para bater, ou pessoas pagam para subverter a ordem da chibatada, pagam 99, pegam o cinto e dão um beijo na bunda do performer. Isso acontece muito, eu não sei porquê. E tem momentos de cartazes sádica, mano. E você tem 200 pessoas gritando e fazem fila para descer o sarrafo no maluco que tá ali. Então, é muito doido essa imprevisibilidade da reação do público. Por isso que essas performances com intervenção do público são delicadíssimas, né? E aqui a gente está falando no contexto dentro de galeria, nesse caso dessa imagem, está feita no Museu de Arte do Rio. Quando é público na rua, em que você não tem nem a aura institucional do don't touch is art, fica mais complicado ainda. Então, eu acho que pensar a execução dessas performances em que você se dispõe para manipulação pública é sempre um momento de muita delicadeza, mas é um tipo de performance, né? É uma das subcategorias, né, que a gente tem na organização disso. ô, João, tem umas palavras ali atrás e o corpo tapa essas palavras, né? E isso foi do contexto dessa exposição, porque essa era a nossa sala que era aberta ao público usar como ateliê e a galera pichou a sala toda. E foi realizada aí, mas não. Ah, Óbvio que essa relação acontece, além de você estar olhando e estabelecendo ela, como as pessoas lá na hora o fizeram. Mas ela não é um preceito para a performance da cintada. Ela pode acontecer na parede lisa, numa coluna, ela já foi realizada numa coluna de um prédio, por exemplo. A pessoa ficar entendi. parada numa coluna. Então, Maravilha. essa é uma coisa desse momento, Entendi. Só para ficar claro, né? tá? É, Vamos passar para a imagem 12 do Mala Educação, porque ali tem uma questãozinha muito importante de ser dita. Ah, isso é vamos lá, verbalogia. Verborragia, né? verborragia. Vamos pular o Verborragia. verborragia. Tá. Verborragia tem tretas. Né? Vamos pro, pro Mala Educação. O Mala Educação, eu estou colocando ele aí porque ele vai ser, junto com o Você já tríptico tinha falado dele, né? Que já resolveu as, das as ligações. exatamente. Das primeiras performances comercializadas para coleção particular no Brasil, se não a primeira. Tá? Esse trabalho ele foi vendido para a coleção do Sérgio Carvalho, de Brasília, em 2011. E, e é muito curioso você propor essa comercialização para acervo particular. Como é que você guarda a performance? Como é que você vende a performance, que é uma coisa que não existe? Porque isso que a gente está vendo não é a performance, é um registro da performance. O vídeo que você assiste não é a performance, é um registro, é um documento da performance. Então, a comercialização da performance ela vai acontecer usando táticas comuns do sistema capital.
Se você medir por cifra, o capitalismo comercializa muito mais coisa imaterial do que material por dia. Nas bolsas de especulação, por exemplo, de valores, muito mais, né? Você, quando vende o livro, você não está pagando o objeto, as páginas e a tinta que você usou para fazer o livro. Você paga uma coisa em material, que é um processo que é desencadeado por um processo de leitura. Aquela história não tem materialidade que você paga no livro. Aquelas reflexões filosóficas ou análises do livro, você não pega ela. Você não compra um terreno. Comprar terra é um absurdo. É muito doido você pensar em comprar terra, né? Não tem como você possuir terra. Você tem a porra de um documento que descreve a localização e as características daquele terreno, afirmando que ela é sua. Mas o que você tem é um documento burocrático no cartório dizendo que aquela terra é sua. E as pessoas estranharam quando a performance foi comercializada de novo. Eu acho louco você desassociar a arte dos outros sistemas. O sistema já tem resposta para algumas coisas. E comercializar performance não é diferente de comercializar uma música, de comercializar uma patente de um refrigerante, Uhum. entendeu? E aí você estabelece, óbvio, regras e processos para que ela seja executada futuramente dentro da coleção da pessoa. Nesse O, caso, a o, performance, você estabelece alguns critérios, né? E, inclusive critérios que mudam. Ô, João, isso já tinha sido feito pelo Yves Klein, né? Naquela zona Sim, de sensibilidade, quer dizer, é que no Brasil é aquela história, no Brasil o mercado ser mais incipiente, né? o mercado recipiente, ele inclusive é um mercado datado, né? O Brasil estreia mercado a partir de 2004, com a estabilidade econômica, pesado mesmo, no circuito de mercado de feiras, por exemplo, baseado num formato que já era vencido, né? Isso que eu acho doido. E que funcionou, porque a gente estava com abundância de dinheiro absurda, né? E aí disparou. Quero ver como é que isso vai se configurar agora, agora esse mercadão aí. É uma curiosidade que muita gente está tendo. Como é que isso vai acontecer? Porque ele já estava datado, ele já estava meio, né? E vamos ver. Mas é uma possibilidade, não é muito difícil entender essa coisa da comercialização da performance. E para além disso, esse trabalho tem essa questão mesmo, né? A gente evita repetir. Muito. Tipo, eu não faço mais uma educação. Fiz 2 vezes, eu falei, não tem mais sentido eu fazer. Eu já tenho soluções de como pegar o líquido, de como fazer para não derramar. E o bacana é exatamente essa negociação do corpo nessa situação extraordinária. Nesse caso, inclusive, negociando com outros corpos que estão negociando com o seu, enfim. Então a gente procura promover isso trocando esses corpos que executam, Ah, né? porque aí eu tô vendo que tem 10 pessoas, e naquela foto Sim. inicial eram 9, quer dizer, são pessoas que entraram e saíram do grupo ou são Entram, pessoas da... entram e saíram do grupo. Nesse caso, era todo mundo do grupo empresa nesse momento histórico, né? Uma pessoa saiu depois disso. Essa foto é de 2015. Ahn, e quando a gente refez esse trabalho, aí foi muito legal, foi já pela coleção do Sérgio, abriu uma exposição em Brasília com a exposição dele, chamava Contraponto, eu acho. E ele exibiu a performance já como no acervo dele, né? E aí a gente veio para Brasília e do grupo só 2 pessoas participaram, o resto eram todos convidados. A gente convida porque, inclusive, tem dentro do documento que a gente transfere o direito da performance à coleção do Sérgio, discriminado que os performances têm que ser escolhidos pelos membros do grupo empresa, mas tem que ser pessoas que nunca executaram ela. E que as comidas serão escolhidas no dia, de acordo com o desejo de quem vai realizar a performance. E aí descreve, né? As mãos têm que ser amarradas com ataduras, com talheres compartilhados e o separador labial de dentista. É isso. Não tem Que legal. tempo de execução, enfim, aí tudo é adaptável, né? A próxima imagem aí entra de novo essa treta que é muito legal, da relação do Impenetrabilidade? preso e impenetrabilidade. Porque, olha só que louco, essas obras são fotografias. Tudo que vocês viram anteriormente aqui, galera, não são as obras. São vestígios documentais de uma obra efêmera que aconteceu, que é uma performance, que por definição é uma ação apresentada de maneira imediata, sem mediação de mídias fotográficas, videográficas ou qualquer que seja. Nesse caso aqui não, são trabalhos de fotografia, são fotografias de 2,20 por 1 metro, elas são grandes pra caralho, só que são fotografias desdobradas de um processo performático, na qual se executa uma performance para gerar um registro previamente planejado e esse registro tem status de obra de arte.
Então, a obra de fotografia do Grupo Empresa. Porque a gente precisava muito de dois gestos, o videográfico e o fotográfico, para o trabalho ser o que a gente queria. Não só formalmente, mas conceitualmente também. Então, o que acontece? A gente ia para um lugar, ah, um landscape, uma paisagem mais isolada, mas que tem uma cidade no fundo. Se você olhar sempre, tem uma cidadezinha ali no fundo, um registro de cidade. A gente colocava a câmera na vertical e filmava, feito um vídeo desse gesto performático em que duas pessoas correm com muita velocidade, pulam e os seus corpos colidem no ar. Pá! Depois a gente coloca isso na televisão e pausa o vídeo no momento de maior impacto. Esses corpos estão com maior impacto. E a gente não extrai esse fotograma pelo editor de vídeo. A gente pega uma câmera e fotografa a tela. Porque ao fazer isso, a gente incorpora um dado fotográfico, né, que daí o Felipe Dubois vai falar muito bem sobre essa questão da apropriação do instante e da eternização dele. E é um instante controlado pelo vídeo e registrado pela foto do monitor. Essa foto é grande pra caralho também, para você poder ver as linhas de resolução do monitor, a sujeirinha, o fio de cabelo que está ali. E dá para ver, né, quando você vê ela ao vivo, né? Então, esses dados fotográficos e videográficos são fundamentais para entender a significância dessa impenetrabilidade, desse momento de suspensão enquanto imagem. A performance não fazia sentido para a gente ali, a gente queria só esse momento de impacto. Então, a gente desenvolveu todo esse gesto vídeo e fotográfico para poder realizar essa obra. Então, essa obra, por mais que seja processualmente um registro de performance, a obra finalizada, a escolha dela é fotográfica. Então, é um trabalho de fotografia, que é diferente dos registros de performance. E para a gente falar disso é muito complicado, é uma complicação gostosa, inclusive. Até porque, historicamente, né, é dado a inauguração da videoarte no Brasil por um registro de performance, né, da Letícia Parente. E o início da videoarte brasileira é muito em cima do registro performático. Então, a confusão, mas aquelas horas, a Letícia Parente costurando, né, a marca registrada na sola do pé, não é uma obra de performance, é uma obra de vídeo. Historicamente falando, é colocada como uma videoarte. E surge de um processo performático muito forte. O dado performático é fortíssimo no trabalho. Mas a solução final de apresentação é vídeo. Ela foi feita para ser videografada. Esse trabalho discute isso, né, João? Ele coloca Exatamente. essa questão especificamente, né, que é uma questão premente da performance, o registro da performance, que Pois é. a performance entra no livro, tem maior divulgação e tudo, mas não é performance, né, João? Mas aí que tá, isso não é uma coisa da performance. Eu entendo o que você está falando. A gente só pôde ver o Joseph Beuys pelo registro. E, de certa maneira, a gente vê o Joseph Beuys vendo o registro dele. Mas aí a gente tem que ter consciência que a gente não está vendo a obra. Assim como você não está vendo o Leonardo da Vinci. Isso não é da performance. Assim como você não vê a gravura do Rubens. Mesmo, a gente não vê. A gente não vê o Liechtenstein. A gente vê foto do Liechtenstein, que é diferente de ver a pintura. Até por uma relação de escala, porra. Trabalho gigante, você vê desse tamanico no livro. Toda a textura ou não textura que ele buscava alisando a tinta, a gente não tem consciência. A fotografia mata isso. Isso não é a característica da performance. Isso é a característica da condição colonizadora que nos distanciam daquilo que foi nos imposto como a trajetória oficial das histórias das artes, na qual a gente não acessa. O mundo todo se formou artista vendo reprodução. Isso não é uma característica da pandemia, porra. Nem da internet. A gente cresceu vendo reprodução em livro dessa história da arte oficial branca, né? Mesmo, não é da performance isso. Isso é de qualquer Ocidental, né? coisa. É. Aí você não pode. Uai. Gente, eu não posso. Sacou? Seria um absurdo eu vender uma foto do Modigliani como obra original. Mas por que a performance tem que ser? Por que você quer dar status do registro performático como sendo obra original ou mais próximo da obra original, sendo que com a pintura e com a escultura a gente não tem isso? Escultura também é um experimento tridimensional. Pintura também é, porra. Só a relação do corpo com a escala da pintura no espaço é insubstituível isso, tanto quanto a performance. Sabe? Então, assim, é bacana, mas acontece que na performance você tem essa complicação que eu acho que surge
de performance que são feitas para serem obras finalizadas em fotografia. Aí a confusão se justifica. Realmente é complicado discutir isso e eu entendo a complicação. E é uma complicação gostosa mesmo. Né? Agora, é óbvio que o sistema mercadológico de mercado secundário ama essa discussão, porque ela pega um monte de vestígios de performance que não é para ter valor de obra nenhuma e transforma em obra. E daí, né, uma foto que era uma parte de uma instalação do Hélio de Sica pode virar agora uma obra. E o que antes tinha valor documental, agora tem valor artístico de milhões. Então aí você ainda tem essa complicação dos gestos institucionais que pervertem a intenção do artista. Enfim, é uma treta do cacete. Mas aí só para ficar antes de ir finalizando, eu queria muito chegar nisso para chegar no meu trabalho, não vai dar tempo. A Vamos lá. próxima imagem do invólucro, que eu acho muito importante isso. Que aqui é para complicar mais ainda essa parada, porque às vezes a gente faz as reduções simplistas. Esse trabalho é muito legal, em que a performer vai andando, o performer não tem definição de gênero, pode ser qualquer um, né? No caso feito pela Ishtar, que é uma mulher, ela dá um rolê na galeria com esse vestido pré-feito, ele é feito de uma gaze muito sensível, e num ambiente totalmente escuro ela pendura isso no cabide e fica brincando de acender o fósforo, dando peteleco, que o fósforo vai voando e acendendo no ar, tá ligado? Essa brincadeira. Sim. E fica tentando, 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 tentando. Às vezes ela acerta o vestido. E o vestido pega fogo. Rá. E ela assiste esse fogo. Quem performa aí? Qual ação é mais importante para esse trabalho ser o que é? Porque o vestido pegando fogo não é uma ação feita por um corpo humano. Ele é um gesto material daquela gaze. É uma expressividade matérica, não é do corpo. E a gente já começa a viajar nas paradas muito loucas da obrigatoriedade da presença do corpo como performance. E você já tem uma série de artistas trabalhando performance e colocando a obra como performance sem ter corpo presente. Mas quando o trabalho se apoia numa ação que é apresentada no tempo de maneira imediata. Se for uma ação mecânica, química, eletrônica, e o trabalho se apoia na apresentação dessa ação, a gente já tem possibilidade de categorizar isso como performance. Então você tem eu acho esse trabalho do invólucro da empresa muito num lugar gostoso, diz que ele é meio transitório. Você cria uma situação na qual o gesto apresentado, a ação apresentada, que mais determina o trabalho seu que é, podemos considerar o vestido pegando fogo. Né? E óbvio que nesse caso dialoga com o corpo nu da Ishá que está ali assistindo isso tudo acontecer. Mas aí você, né, que eu acho que daí eu entro na minha produção individual, discutindo muito isso, né? Eu tenho algumas performances mesmo tradicionais do corpo presente, realizando ações no tempo, mas eu tenho esses trabalhos e eu vou pedir para você botar o número 7, Look On. Então, esse trabalho, né, foi realizado no individual que aconteceu no início de 2020, até meio prevendo essa bosta toda que está acontecendo. Uma exposição que chamava Cenas de Ódio, Morte e Progresso, e era uma vitrine que ficava para a rua, na Decorators, uma galeria super legal aqui de Brasília, com curadoria do queridíssimo Marco Antônio Vieira, né, e curadoria minha também, a gente discutiu a exposição quase como sendo uma obra só, e a vitrine era essa instalação performance, chama Look On the Bright Side, baby, em que eu criei essa vela gigante de 1,20 de altura que vai queimando ao longo de 15 dias. E no corpo dessa vela são cravadas cartuchos de munição. Esses cartuchos vão caindo a partir do momento que essa vela vai queimando e eles rebatem naquela bacia embaixo ecoando um som. E a última parte da vela passa uma linha que estrutura, que mantém a suspensão dessa bacia bovina, um osso de boi que tem ali, com uma bola de arame farpado dentro. E no último dia da exposição, não cravou, meu cálculo não foi tão certo, ela caiu 5 dias antes da exposição terminar. A vela atinge, a chama atinge esse cordão e essa estrutura cai. E acaba tudo. E tudo muito pensado, obviamente, né? O azul colonial que está no fundo da vitrine foi escolhido, o chão forrado de sal grosso também, mas é um trabalho que eu categorizo como performance, porque o que mais determina o trabalho seu que é o fato dele de todo esse processo, essa ação ter sido apresentada ao público.
uma Essa vela queima performance, publicamente. é uma Hum? performance sem a presença do corpo, como você É uma falou agora, performance sem a né? presença do corpo, Isso, né? isso. Porque existe uma dimensão instalativa, claro que tem uma dimensão instalativa, afinal é uma composição do espaço. Existe uma dimensão de ready-made? Também tem. Eu me aproprio de elementos que eu nem criei, como a bacia, o osso do boi, o arame farpado, né? Tem uma dimensão até de assemblagem, tudo bem. Eu associar isso tudo numa estrutura só. Mas o que mais determina o trabalho seu que é exatamente a questão da ação ser apresentada. O fato dessas balas caírem, do barulho que faz quando ela ricocheteia na bacia de alumínio, é o fato das balas que caem no chão começam a oxidar imediatamente e vão ficando verde. E é o fato de, no final de tudo, tudo cai e arrebenta tudo, né? Então, esses trabalhos todos eu penso como performance, eu coloco como performance mesmo, né? E aí, se der, vamos Ô, João, esse é um trabalho discutir seu? isso dessa mesma maneira, que é o próximo, é o casca grossa. Tá. Esse é um trabalho seu, já não da empresa? Esse é Esse é teu? meu, esse é Sei. meu. E é só uma Esse, coisa, nessa máscara ela tem algum significado? Parece uma máscara, é um osso? Como é que é? não, é uma bacia bovina. É um osso da bacia do boi, que é Aham, exatamente por onde nascem as coisas, né? Existe sim. ali uma relação para mim importante do processo de passagem. E dentro da bacia tem uma bola de arame farpado, enferrujada, Aham. recolhida da roça. Ali dentro tem. Ela fica com esse formato assim porque a gente verticaliza e fica esses furos, Exato, parecem fica olhos, parecendo mas uma não. máscara. Eu via É, como máscara, por isso que eu estava te perguntando. sim. Tá Não, bom. mas gente, eu uso ela como máscara no grupo empresa. Ela é minha máscara Ah, nas performances que eu realizo. Eu adoro essa perfeito, máscara, inclusive. perfeito. Pode Vamos pro seguir, por casca favor. grossa aí. Pode seguir, Só. Leonardo. Por gentileza. Então, o casca grossa, ele também tem essa questão da apresentação de uma ação. E, por enquanto, nos trabalhos, eu tenho alguns videográficos que não lidam com a questão da ruína, né? Do desmoronamento, mas esses todos aqui que eu estou apresentando tem. Em que eu crio essa imagem nos pratos de ágata usando cinzas do cerrado queimado. Eu vou na onde tem que ter queimado aqui no cerrado, recolho, processo elas para ficar bem fina a cinza e o pó desses carvões, e eu faço ele com a máscara de estêncil. E essas imagens são as árvores do cerrado, são imagens das árvores daqui, né? Do ipê, da cagaiteira, do piqui, do buriti, enfim. E eu não uso nenhum tipo de fixador. E o esmalte desses pratos, eles são muito lisos e sem porosidade. Então, ao verticalizar isso, essas cinzas começam a cair. E essa imagem vai se desfazendo dessas árvores. E esse processo é o mais importante do trabalho também. O trabalho se apoia na apresentação da sessão. Portanto, também é um trabalho de performance, mesmo sendo um trabalho que também usa muito do recurso da pintura, do stencil, do desenho. São representações, né, de certa maneira, pictóricas ou gráficas dessas árvores nesse prato. Também tem o dado do prato, é um prato de comida, muito usado na região rural, esses pratos de ágata, de aço. Então tem todo esse diálogo, mas o desfazer é fundamental, né? E, inclusive, a nível de mercado institucional, ao publicar isso, já, né, tive oferta de alguns colecionadores para adquirirem a obra. Eles viram a imagem, adoraram, eu quero um prato desse. E eu tive que explicar, olha, deixa eu te explicar, mano, não sei se você sacou. Essa imagem não é fixa, ela se desfaz, velho. E aí, né, rolou de alguns deles o pedido, porra, mas arruma um jeito de fixar. Eu tenho imagens gravadas em pratos que são fixas. Mas eu falei, não, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fixar essa imagem. Ah, mas Perde o ela vai elemento continuar. tempo, né? Vai Não, perder você o tá tempo, louco. Vai né? perder performance, vai perder o trabalho. Vai perder o trabalho. Então, assim, dá para fixar? Vai, dá, não é difícil. Com a mesma cinza, ele vai ter todos esses elementos. O prato, a cinza da queimada, a imagem mesma. Mas tirar isso, puta, acabou o trabalho. E eu falei, olha, bicho, eu não vou fazer. Ah, mas é difícil botar na coleção e tal. Eu falei, olha, aí é um problema da coleção. Não é um problema do trabalho. O que eu posso fazer, que eu estou no processo, é nossa senhora, é desenvolver um protocolo em que o responsável pelo acervo consiga, ou um técnico de montagem de exposição, por exemplo, consiga repetir Processo. a performance a cada vez que ela for montada. Aí sim, ó, você recebe um acervo de cinzas, aqui o stencil aplica desse jeito, vira desse jeito, pá, funciona. Aí você pode ter o trabalho no seu acervo, entendendo que ele é uma performance.
vai ter uma instrução de como executar a performance, que vai ter uma condição de exibição, e que a imagem não é fixa, e ela vai mudar um pouquinho toda vez, né? Então, essas são as questões que eu estou gostando muito de discutir. Aí eu queria que passasse só para o olho do Cruz. Então, o olho do Cruz é essa situação que daqui eu fico na dúvida em como categorizar ela. Porque, por mais que seja um trabalho pequenininho, ele tem mais ou menos 20 por 20 centímetros, ele é pequenininho assim, eu entendo ele como instalação, porque você tem uma situação de composição espacial desses dois núcleos, né? Desse olho gravado, esse é gravado com broca de dentista no pires de ágata, e de frente para esse mini obelisco, que na verdade é o obelisco da Pedra Fundamental de Brasília, que foi instalado aqui em Planaltina em 1922, que discute marco territorial, enfim, várias questões. E esse olho que está gravado aí é o olho do astrônomo Luiz Cruz, que delimitou o quadrilátero de Brasília em 1890. Pouca gente sabe disso. Mas, enfim. E aí eu coloco esse olho olhando esse obelisco. Só que esse olho é feito desse material que é a ágata, né? Um pires de ágata, que é uma coisa muito comum em zona rural. E o obelisco é feito de pó de osso. É uma coisa que, não sei se vocês sabem, você compra em qualquer loja de material de agropecuária. Porque o pó, a farinha de osso é usada para Bem correção justo. de solo, né? E a terra do Cerrado, o Cerrado está sendo, isso é muito horrível. O Cerrado até os anos 70 era preservado porque era considerado um solo de difícil plantio, porque ele é muito ácido, pouca coisa dá para plantar aqui. Olha como a tecnologia pode ser infeliz. E aí, por causa do desenvolvimento tecnológico de plantação, estão fudendo, matando o Cerrado todo, uma velocidade avassaladora, estão matando tudo, enfim. Mas esse obelisco é feito de pó de osso. E ele é só prensado numa forma e colocado ali, ou seja, ele vai ruindo. Aí pode passar para a imagem 20, que também é o olho do Cruz, mas é já a sequência do obelisco desmoronando. E esse obelisco desmorona ao longo da exposição. É um caráter performático também muito forte. Só que nesse caso, né, coloquei esse trabalho aqui só para discutir essa problemática, eu entendo ele e categorizo ele quando mando para os lugares para expor como instalação, mesmo sendo pequeno. Porque, para mim, a composição espacial desse pires relativo a esse obelisco é tão ou mais forte do que o próprio fato dele desmoronar. Entende? Eu não sei se é uma viagem muito grande minha, mas eu Uhum. entendo ele assim. E aí você é louco, porque tem um caráter performativo fortíssimo, né? Como é que eu posso categorizar como performance o trabalho casca grossa e o look on bright side? ah, ah, e esse, de repente, para mim, é um trabalho de instalação. Eu fico realmente ponderando e medindo em qual dessas dimensões o trabalho se apoia mais para ser o que é, né? E hoje eu entendo ele esse mais como instalação. Não quer dizer que amanhã eu continue entendendo. Hoje eu entendo ele mais assim, porque a nossa percepção muda e é muito legal. E para concluir, eu queria mostrar um trabalho de fotografia que é o Tudo que é Sólido. Pode colocar a imagem 22 aí, por favor? Uhum. Já Achei muito mudou? interessante essa imagem. Já. Tá o número E 20. que e o tudo que tá no número Ah, 22 ou 22, 20? desculpa, 22. Isso. Então, o Tudo que é Sólido, ele é um trabalho de fotografia, porque a questão fotográfica é fundamental e porque ele é apresentado também como fotografia grandaça. Ele tem 1,60 por 1,10, uma coisa assim. E, e surge desse processo performático, na qual eu vou nas grandes plantações de soja, sorgo e milho, que é o que plantam aqui por perto, e eu levo esse cubo de mármore que tem, acho que 25 por 25, mais ou menos, um cubo assim. E eu lanço esse cubo para o ar e faço uma série, né, de fotos dele suspenso, caindo na real. E ele caindo é importante, porque como a foto é copiada, né, é fotografada gigante, quando você chega perto você consegue ver o desfoque de movimento desse cubo em queda, você vê pequenas linhas de borrões. Numa distância grande ele parece que está congelado ali, mas é importante poder ver essa queda para o público não achar que é uma computação gráfica, que é um Photoshop, que eu coloquei o cubo ali, porque parece um pouco. Então, esses cuidados do gesto fotográfico para que o público tenha acesso ao processo performático que levou essa imagem a ser o que é. E esse é um trabalho de foto, assim como a impenetrabilidade da empresa, né? Que também surge de processo performático. Só que no caso da empresa é um processo performático de dois corpos se chocando, e no caso do tudo que é sólido do meu trabalho aqui individual, é um processo performático de um cubo que cai,
que curiosamente, olha como a história da arte é muito louca. Eu nunca tinha feito essa associação, eu acabei de fazer agora. Dialoga com a queda do cubo do Robert Morris, né? Morris, do teatro, né, que ele vai. Do teatro. É o gesto mínimo. Tum! Depois da dança. Pá. Olha que louco. Eu acabei de fazer essa associação. Acabei, eu juro. Vou até anotar aqui para depois escrever. Né? Em que, olha que louco, porque O objeto é mínimo, um cubo, né? Lembra, eu logo pensei no minimalismo. Eu pensei, será que é o Photoshop? Porque eu pensei logo do não é o pedestal da Photoshop. estátua, tirado da estátua, né? Não, mas olha como é que é. Para mim, eu não parto do minimalismo. Eu fiz essa associação agora, mas o meu ponto de partida é um afeto muito pesado com os palácios de Brasília, viu? Até porque esse cubo é feito com o mesmo mármore que foi usado nos palácios daqui. E tem uma relação moderna, contraditoriamente, negando a curva do concreto moderno do Niemeyer, dos palácios deles, que são curvos e famosos por isso, inclusive. Mas aí, para mim, tem um barato que não passa pelo minimalismo. É mais óbvia que a relação é inevitável, eu acho. E foi muito engraçado pensar agora na queda do teatro do Robert Morris, do cubo, né? Porque, olha que curioso, porque ele apaga o corpo dele ao se colocar dentro do cubo, né? Você não vê o corpo caindo, você vê um cubo caindo. Exato. E deixa de ser performático por isso, porque você não vê, e se você não vê, quer dizer que não está lá. Aí começa as viagens. Né? Se você cai puxando a cordinha, a mesma coisa da pessoa dentro se jogando, não sei. Então, são as viagens, assim. E eu acho que essas discussões em torno da história da performance e da performance hoje no sistema histórico contemporâneo é muito legal. Né? Como é que você consegue e passa a definir uma performance sem a presença do corpo? Eu acho demais, assim. Né? Tão incrível quanto a impossibilidade de repetir performance. É muito bizarro você pensar que a Marina vai. Eu vou refazer a performance da Lebre aqui do Joseph Beuys. Porra, ela fazendo essa parada anos depois, em outro contexto, é outra performance, não tem nem como. Na minha cabeça, nem o grupo empresa consegue reproduzir performance do grupo empresa. Ao refazê-las, já é outro corpo, já é outro momento, já é outro contexto urbano, já vira outro trem. Entendeu? Então, mesmo o mesmo autor. Então, é muito doido isso, é muito legal. Bem, João, eu agradeço então. Vamos ver se a gente consegue fazer um outro programa, porque assim os assuntos não se esgotaram nesse aqui, né? Você trouxe várias imagens e seria bem interessante a gente tentar fazer um segundo bate-papo, né? Eu te Uhum. agradeço muito a tua atenção. Eu acho que foi muito enriquecedor, foi muito legal o papo. Bom dia, né? E até uma próxima aí. Obrigado, Carlos. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo aí que está contribuindo para esse projeto. E é isso. Vamos ver se a gente marca e dá continuidade aí. Um abraço, então. Obrigado. Em pé. Encerrando por aqui mais um Performance em Debate.